Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Divórcio, separação. As estatísticas são preocupantes. De acordo com o IBGE, hoje no Brasil, 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio. Esse número triplicou nos últimos anos. Pasmem, são 580 separações por dia. O que está acontecendo que tanta gente tem decidido desistir de uma união que Deus fez para durar para sempre? Nós vamos bater um papo com um casal que é pregador de famílias há muitos anos, tem experiência e vai nos ajudar a entender o que pode estar acontecendo e muito mais. Pode ajudar a muitas famílias que estão pensando em desistir. Fique aí, porque o programa Manhã Viva já começou. Encerramento da Semana da Família. Olha aqui, gente. Se lembra que a gente fez essa capelinha na quarta-feira, né? A gente fez esse artesanato. Se você perdeu, não tem problema, tá lá no Play Canção Nova. Olha que bonita, ela nos emprestou, a Nilza, né? Que veio aqui fazer o artesanato. É a Sagrada Família. Hoje, último dia da Semana da Família. Essa semana eu tenho certeza que você gostou. Se você perdeu algum programa sobre esse tema, a gente falou aqui sobre a questão de administrar o dinheiro na família, com um casal. A gente falou aqui de tanto assunto interessante, importante. Se você perdeu, você volta lá no Play Canção Nova. Hoje a gente vai tocar num assunto sobre separação. Muita gente está achando que é a última solução, que é a única solução. Não é. O seu casamento pode mudar, sim. E a gente vai falar sobre isso. E eu quero mostrar aqui para você o livro que a Pastoral da Família, neste momento, todas as paróquias já estão com este livro, A Hora da Família. E a família como vai? Como vai a sua família? Como vai a minha família? Se está mais ou menos, se não está bem, não desista, né? Vamos seguir em frente, não perca a esperança. Vamos não perder a esperança de jeito nenhum. Vamos continuar em Deus, vamos continuar com esperança. E você sabe que você pode participar, né? Eu convido você no @manhãviva a partilhar a sua experiência. Responda essa pergunta: como vai a sua família? E partilhe com você, tire uma foto, mande a foto da sua família, hoje encerrando a Semana da Família. E coloque lá: minha família está muito bem. Ah, Renata, reze aí com o pessoal do Manhã Viva pela minha família, a gente já vai entender e a gente vai colocar a intenção pela sua família. Então eu já convido você, manda a foto da sua família e a gente vai colocar lá no Santuário Pai das Misericórdias a intenção pela sua família. E eu tinha dito que hoje a gente vai conversar com um casal que é pregador de família há muitos anos. Eles são meus formadores. Aqui na comunidade a gente tem os nossos formadores. Eles são meus formadores, então eu estou muito feliz que eles estão aqui hoje. É o Alexandre Oliveira e a Roseni. Muito obrigada por ter vindo. Que alegria, Renata. Que alegria a gente estar aqui, viu? Mais uma vez, estou aqui, obrigada. Vai ser um café de mãos, porque assim, a gente já faz isso, viu? Vai toda ser um semana. Café bom aqui, ó. Toda semana a gente vai na casa deles, viu, gente? Olha. A gente faz essa partilha. Tô de olho partilha. nesse bolinho aqui. E eu falava no começo do programa, né? Sim. É triste essa estatística, mas tem coisa que a gente não pode colocar debaixo do tapete. Aumentou muito o número de pessoas que têm desistido, né? Nos últimos 30 anos, né, era 1 a cada 3 casamentos, né? E aumentou muito o número de divórcios e as pessoas estão desistindo mesmo, Rose. As pessoas estão achando que a separação é o único caminho. Né? Vocês pregam para famílias há muitos anos, vocês escutam as famílias, né? Tanto aqui dentro da comunidade, né, como fora. O que vocês acham que pode estar acontecendo com as famílias? Por que tanta separação? 580 separações por dia é muita coisa, Ai, né? Jesus, chega a dói a alma, o coração, Enquanto né? vocês vão falando, eu vou servir um cafezinho, tá bom? Tá bom. Nós temos tido essa experiência de sairmos juntos, né, meu amor, em missão. E nós estamos fazendo uma experiência muito bonita, Renata, de nós partilharmos o casamento a partir dos testemunhos, as lutas. Então nós vamos partilhando com as pessoas as lutas que a gente vive no casamento, que a gente viveu, porque as pessoas pensam que a gente é perfeito, que a gente não tem problema nenhum.
As pessoas olham para mim e para o Alexandre com esse sorriso lá na nossa live e pensam, nossa, eles devem sorrir o tempo todo, que coisa mais linda. Mas eu fico brava, o Alexandre fica bravo, tem discussão, tem filho para educar, hora tá tudo lindo, maravilhoso e hora o negócio não tá lindo, maravilhoso. Então a gente vai partilhando a nossa história e semeando nela a palavra de Deus, o catecismo e o carisma Canção Nova. E nós estamos tendo uma experiência linda de, nos retiros que nós estamos pregando para casais, a gente faz esse histórico da família e a última pregação a gente tem trabalhado a vida de oração ao ritmo da vida. No último encontro que nós fomos, né, meu amor, uma mulher procurou a gente. Era um encontro para famílias, nem era só para casais, era para famílias. Então tinha viúvas, tinha pessoas separadas, tinha casais, tinha jovens solteiros se preparando para casar, que estavam noivos, namorando. E a hora que terminou uma das pregações, essa de oração, uma mulher veio para a gente, com lágrimas nos olhos, chorando, e ela disse assim, tudo que vocês falaram aconteceu no meu casamento, só que não teve a oração. Daí aquilo, né, meu amor? Ela falou, tudo que vocês falaram teve no meu casamento, teve briga, teve discórdia, teve isso. Ela foi, vocês descreveram o meu casamento, só que não teve a oração. Daí ela falou, se isso tivesse acontecido antes, eu teria salvo o meu casamento. Então assim, daí você fica... E nas nossas lives nós temos pedido a Deus uma graça de que as famílias voltem a rezar, né, meu amor? As famílias precisam voltar a rezar. Renata, a Rosane partilhando isso, que nós vivemos nesse encontro, eu me lembrei de um ensinamento do nosso querido Papa Francisco, naquela exortação apostólica que ele fala sobre o amor na família, né? A alegria do amor. E há se eu não me engano, número 86, ele fala nessa exortação apostólica a respeito da igreja. Ele diz, a igreja é família de famílias. A igreja é família de famílias. Ele diz assim, a igreja é um bem para a família e a família é um bem para a igreja. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente rodando aí esse país, né, viajando e vendo os dramas das famílias, nós percebemos que uma raiz dessas brigas, desses conflitos, daquilo que acaba levando a família a chegar a esse ponto dramático de se separar, de buscar o divórcio, enfim, a família, ela precisa voltar a buscar a igreja. A família precisa ser família de igreja, porque a família é uma igreja doméstica. Veja, Renata, eu tenho aqui esse reloginho que é baratinho e tal, e eu já fui até no relojoeiro para arrumar, porque o ponteiro do meu relógio caiu, né? Caiu aqui o ponteirinho do meu relógio. Esse meu relógio, cada hora quebra uma coisa. Isso é o ponteirinho do meu relógio. E ontem eu fui aqui no relojoeiro e não estava aberto. Eu só podia levar o meu relógio no relojoeiro. Se eu levasse na padaria, levasse no açougue, não ia arrumar. Eu teria que levar no relojoeiro, porque ele é quem entende de relógio. Da mesma maneira, quando a família está com problema, Renata, a gente precisa levar aonde se entende de família. Quando a TV queima, a gente leva na autorizada. Quando o carro dá problema, a gente leva na assistência autorizada. Para a família também existe uma assistência técnica autorizada. Alguém que entende de família. E esse alguém que entende de família chama-se igreja. É ali. E o que a gente percebe? Que muitas vezes as pessoas vão à igreja, mas vão não no sentido de buscar aquela resposta, aquela solução a partir de um processo. Nós somos muito imediatistas. E aí a gente quer a coisa assim, no relâmpago, no instalar de dedos. Olha, agora eu já quero que resolva o meu problema. E se não resolver, a gente dá um prazo para Deus. Olha, se Deus não resolver o problema do meu casamento em 1 semana ou em 3 dias, acabou. Eu vou me separar e ponto final. Só que não é assim. Por isso a importância da família estar na igreja. E quando eu digo, Renato, estar na igreja, eu estou dizendo que não é apenas ir com a família na missa do domingo. Eu vou na missa todo domingo. Porque tem pessoas que às vezes vão para a igreja, e eu digo isso com muita dor no coração, mas é uma triste realidade, que acha que estar na igreja é um status social. Mas não é status. Estar na igreja é uma missão. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2205, Renata, vai dizer que a família cristã, ela é comunhão,
e vestígio, ela vai dizer, a imagem e vestígio da comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vai dizer que a família cristã, ela é evangelizadora e ela é missionária. Então a gente percebe a importância da família. A família tem uma missão, a família tem uma vocação, só que ela só vai descobrir a sua missão, a sua vocação, estando na igreja, vivendo na igreja. Então, o que eu já posso dar uma dica já no início dessa partilha é dizer para você que está longe da igreja, dizer para você que está aí, dizendo, olha, meu casamento está acabando e tudo mais, volta para a igreja. Volta, porque é na igreja que você vai aprender essa vida de oração. É na igreja que você vai aprender a doação, vai aprender o perdão, é estando na igreja. A gente não consegue, Renata, sendo muito franco, resolver os problemas conjugais, os problemas matrimoniais, as crises, estando fora da igreja. E é interessante você falar, porque assim, eu tirei até uma colinha, porque eu tenho minhas colas para fazer o programa. Ah, descobri agora seu segredo. E eu estava até conversando com o Alexandre antes de a gente entrar no ar, e eu li uma pesquisa falando das principais causas de separação. O que faz um casal se separar? E por incrível que pareça, a primeira causa é a falta de confidencialidade. Eles não mais fazem confidência. Eles não são mais amigos. Deixam de ser amigos. Deixam de falar o que está lá dentro do coração, né? Vão se distanciando. O Papa fala muito isso no Amor de Letícia, né? A tal da Guerra Fria, vai se distanciando. Isso acontece muito, mas você vê muito isso acontecendo com os casais? Nós vimos num outro encontro que nós fomos, em outro lugar. O encontro foi maravilhoso, nós falamos de vários assuntos e no final, vida de oração. Então assim, o encontro foi muito bom. Sabe quando você sente que foi bom? Terminou o encontro, uma esposa veio me chamar e chamou o marido dela junto. Daí eu pensei assim, bom, ela vai falar alguma coisa dele, né? Ela chamou o marido dela junto. E ela começou a falar de dinheiro. Ela começou a expor a dificuldade que ela tinha com relação ao dinheiro na casa. E ele olhava assim para ela. E ela foi dizer aquilo na minha frente, para ele. Daí eu peguei na mão dele e falei assim, fica tranquilo. Falei, fica tranquilo, porque ela estava precisando desabafar, para ele já não se sentir ali acusado na minha frente. Então eu não sei, essa falta de amizade, para você chegar nesse ponto, eu ainda falei para ela assim, falei, olha, isso é simples. Ela me explicou o que era, eu falei, isso é muito simples. Vocês precisam conversar, você vai ter que ceder um pouco, ele vai ceder um pouco, e vocês vão conseguir caminhar. Agora, se estão precisando de ajuda, nesse encontro que nós fomos, tinha vários casais que eram missionários de estar à frente de igreja, que ajudam casais. Falei, então procure essas pessoas que são de confiança. Por que de confiança? Porque nós tivemos uma outra experiência que foi muito dolorosa. Eu quero dizer aqui que é com todo respeito aos psicólogos, e eu peço a Deus a graça de que os psicólogos usem daquele conhecimento que eles recebem para salvar as famílias. Eu peço mesmo essa graça a Deus. Por quê? Uma esposa que vivia uma situação com o esposo, ele na bebida, ele fora de casa, ele com outras mulheres, e ela aguentando tudo aquilo, ela aguentando. Esse esposo teve um encontro com Deus e mudou de vida, não é, meu amor? Mudou de vida, começou a ficar em casa, cuidar dos filhos, servir na igreja, só que ela não foi com ele para a igreja. Ela aguentou tudo aquilo, mas quando ele foi, ela não foi. E ela ficou doente. E foi num especialista, num psicólogo, que falou para ela que tudo que ela estava sentindo, aquela doença em que ela estava, era o peso do sofrimento. O sofrimento de todos aqueles anos aguentando o marido. Daí o profissional disse para ela assim, então agora é sua vez de viver. Agora você deixa ele com os filhos, cuidando dos filhos em casa, e vai você viver. Sai com as suas amigas para beber, sai com as suas amigas à noite. Não buscou ajuda num lugar de confiança. Se você, é aquilo que o Alexandre falou, se você quer buscar ajuda para aquilo que Deus criou, que é a família, tem que ir nos lugares onde Deus está presente. Existem, graças a Deus, muitos psicólogos bons, eu conheço, psicólogos que são cristãos, psicólogos que têm essa ética de cuidar da pessoa sem destruir aquilo que é o sagrado que tem por trás dela. Interessante você então falar é muito isso, triste isso. Porque, inclusive, a gente precisa de exemplos, né? Sim. Porque buscar Deus em primeiro lugar, porque Ele precisa habitar
no lar, na família. E é isso que a gente vai ver agora, porque também uma dica de filme para você nesse final de semana. Opa! Que tal você Eu chamar amo o filme. seu cônjuge? Porque esse filme que a gente vai mostrar agora, ele pode iniciar um diálogo. Ele pode iniciar uma conversa, porque às vezes começar uma conversa é um pouco difícil. Então, chama para assistir um filme, depois do filme, com certeza vai render uma conversa. Você vai entender por quê. Vamos ver? Man, I've seen you run into a burning building and save people you don't even know, but you're gonna let your own marriage just burn to the ground. Catherine and I were in love when we got married. But today, we're two very different people. We fight more than we do anything else. A real man's got to be a hero to his wife before he can be to anybody else. Or he ain't a real man. She's probably whining to her friends. I can see them all right now having some sort of group hug. It's gonna be all right. You'll get through this. All you need to make marriage work is a little bit of romance. And that comes from right here. Man, that's easy to say when you ain't never been married. É um trecho do filme Prova de Fogo, né? Maravilhoso. Maravilhoso, né? E o filme todo baseado que Deus precisa estar em primeiro lugar, independente do conflito, que é o que a gente está conversando aqui, né, Alexandre? Sim, é o que a gente está conversando. E isso que eu só queria pegar esse gancho do que a Roseni falou, porque enquanto ela ia falando isso e você trouxe essa pesquisa da falta de confiabilidade, algo que tem prejudicado muito, Renato, e a gente tem tocado nisso também, e até vou fazer questão de mostrar para vocês terem muito cuidado, exatamente os smartphones. Cuidado, gente. A gente falou sobre isso, viu, aqui? Então, cuidado, porque falou sobre isso essa semana. a tecnologia ela é maravilhosa. A tecnologia é algo muito bom, mas precisa ser usada com sabedoria. Carro é algo maravilhoso. Um carro, eu tenho um carro. Então, quando eu dirijo meu carro me leva para um lugar, traz para o outro, pego a esposa, os filhos, levo, transporto, tudo mais. Só que se eu posso usar o meu carro como uma arma, eu posso, no momento, já viu pessoas que matam outras aí, bebem e no volante, no trânsito, fazem loucuras e destrói uma família por causa que usou o carro, que é um bem, como uma arma. Da mesma forma, eu digo para vocês, tem pessoas, infelizmente, dentro de casa, usando o smartphone como uma arma. As redes sociais como uma arma. Eu infelizmente, eu já vi situações, Renata, isso é dramático mesmo, de homens de Deus, homens de igreja, homens com caminhada, homens da palavra de Deus, não terem a suficiente vigilância a respeito das redes sociais. E aí, eu até falo isso nos encontros, aí tudo começa com o tal do oi, né? Já viu o oi, né? A pessoa tá ali na rede social e vem aquela pessoa do outro lado lá e fala oi, tudo começa com oi, aí a pessoa, né, vai ajudar e vai dizer oi, tudo bem, preciso de um aconselhamento, só que a pessoa vai dar um aconselhamento lá para 2 horas da manhã, 3 horas da madrugada, isso não vai dormir, fica lá abraçadinho com a sua esposa, fica na cama, vai dormir. O meu falecido, o pároco lá da minha paróquia lá, que foi que me apresentou Jesus, padre Cônigo Paulo Ornô de Moura, né, que está lá no céu, ele já dizia, vela benta também queima, né? Então a gente tem que ter cuidado. Ficou lá, tá, oi, resumo da história. Por causa desses atendimentos, a pessoa acabou se separando. Você vê como é que o inimigo ele age. Então a gente precisa estar muito atento com essa questão das redes sociais. Estou falando isso bem rasgado para os homens e para as mulheres. Vigie. E é interessante você falar isso porque foi na terça-feira, não foi, gente, que a gente falou sobre isso? Acho que foi na terça-feira, dia 13 aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Sim. Dia 13 de agosto, você pode ir lá no Play Canção Nova, o programa todo sobre isso. Tecnologia na vida conjugal, ajuda ou atrapalha? Nós batemos um papo com um casal aqui, psicólogo, a gente trouxe todos esses perigos, então você pode ir lá no Play Canção Nova, né? Eu encontrei com pessoas, Renata, assisti, voltei várias vezes para assistir, porque é um perigo e tem estatística já, viu? Tem estatística, 30% dos divórcios que acontecem tem lá citando as redes sociais, por causa das redes sociais. Então é muito sério mesmo. É muito sério, esse é um desafio muito grande. A pessoa ela acaba se confidenciando com a pessoa que está do outro lado do planeta, mas não se confidencia com a pessoa que dorme na mesma cama, que dorme do lado. Então isso é um perigo muito grande. Então essa falta de confiabilidade, cumplicidade, e é uma outra coisa que... Você viu que eu levantei o dedinho. Ah, sim. Eu levantei o dedinho, né? Uma outra coisa que eu... Só antes de você falar, meu amor,
Uma outra coisa que eu também, você falou disso da confiabilidade, que a gente toca muito, né, meu amor? Isso, você pode até tocar nisso, nessa questão, do homem e da mulher, do casal, quando não existe aquela validação, né? Exatamente. É isso que você falar, né? Não ia falar isso, mas posso falar. Eu aprendi isso com o Alexandre, porque assim, tem coisas que a gente conta nos encontros de casais que eu tive que aprender com ele a duras penas. Por exemplo, esse negócio de que mulher fica na orelha do homem o tempo todo reclamando, falando, sempre a mesma coisa 500 vezes. Homem detesta. E um dia, muito educadamente, muito carinhosamente, o Alexandre me disse isso. Foi educado. Firme, mas educado. Nós temos 18 anos de casados. A gente conta isso no retiro. Chegou um ponto que a Roseni só... E às vezes o homem chega cansado, estressado. A mulher também chega. Mas a mulher fala muito. E nessa hora o homem não quer ouvir muito. Daí um dia o Alexandre falou assim pra mim, nem me lembro em que ano foi de casamento, foi bem lá atrás. Ele falou assim, meu amor, você pode conseguir tudo de mim, mas com jeitinho. Não faz assim, porque o homem detesta essa cobrança no ouvido. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, a gente tem que... Se a gente conversa, a gente aprende do outro. Isso da validação que o Alexandre falou, é porque às vezes a gente só cobra, e a gente não elogia. E eles, a mulher também, mas principalmente o homem, como que eles precisam de uma palavra de validação? Meu amor, você fez isso, que bom. Parabéns. Sabe assim, o homem precisa saber que ele foi útil naquela casa. E nas pregações o Alexandre ainda brinca e fala um monte de coisa do homem, que ele faz tudo. Ele conta da lâmpada, meu amor. Não, a gente chega lá, troca a lâmpada, a mulher chega e fala assim... Fica um ano pedindo pra trocar a lâmpada. Troca essa lâmpada, homem, mas você é um inútil, você não troca a lâmpada, não serve pra nada, com essa lâmpada, troca essa lâmpada, e o homem dá. Aí um dia ele vai e troca a lâmpada. Aí a mulher pode fazer duas coisas. Primeiro, quando ele trocou a lâmpada, ele mostra pra mulher, eu troquei a lâmpada. Ela pode dizer, até que enfim, né, seu inútil, você trocou a lâmpada tanto tempo. Aí ela acabou não com ele. Validou, acabou com ele. Ou ela pode dizer, meu amor, que beleza, você trocou a lâmpada, olha como tá clara a sala, aquela coisa toda, e começa a elogiar o marido. O marido, os homens que estão me assistindo agora, a gente sabe disso, a gente não dá o braço a torcer, então a gente fica durão, né? Fica ali o marido durão, estufa o peito. Se ela elogia... Estufa, não. Tô aqui pra isso. O homem já fala assim, tô aqui pra isso. Só que dentro de nós homens, a gente tá assim, ó. É igual... Ela me elogiou! É igual quando a gente comemora o nosso time quando faz gol no campeonato, ganha o campeonato. E vai... a gente comemora. Vem uma dentro. Pra nós é muito importante. Agradei. É muito importante. Então, essas pequenas coisas. O que eu ia falar, e que eu me lembrei... Posso falar, Renata? Pode. Deixa eu só ler uma participação ali. Então lê, por favor. É a Loli Arraes. Ela fala assim, coladíssima, não tem como não ficar ligada nesse programa. As apresentadoras são ungidas por Deus. Obrigada. Fran Ventura, peço oração pela minha família Ventura, que Deus nos deu o dom de educar corretamente os nossos 3 filhos. Nos capacite, Senhor. Vamos rezar assim, estamos juntas nesse desafio de educar, né? Pode falar, Rô. Que outra experiência que a gente viveu e a gente partilha com os casais... A gente viveu no namoro, Renata, mas a gente sempre partilha para os casais porque muitos ainda vivem isso no casamento. E isso que a gente viveu no namoro, a gente trouxe para o casamento e é o que já nos salvou várias vezes. Eu e o Alexandre, quando a gente namorava na Canção Nova, nós éramos conhecidos pelas nossas brigas. Nós brigávamos muito. Os irmãos e as irmãs de comunidade que conviveram conosco naquela época. Lembra, eu chegava chorando na casa das solteiras e ficava chorando no colo de uma irmã até de madrugada, porque a gente brigava, a gente ficava na esquininha ali. Era só aquelas casinhas, sabe, ali? E a gente parava bem naquela esquina e discutia um com o outro alto. E os irmãos de comunidade passavam assim, tipo assim, um negócio era feio. Nossa fama era o casal que briga, ou seja, dali não ia sair casamento nenhum. Até que a comunidade era pequena, a comunidade não era o tamanho da Canção Nova, não era do tamanho. Então, assim, todo mundo de olho em nós, então, né? Todo mundo já sabia, é o casal brigando. Daí, um dia, o Eto pegou nós dois no portão da casa dele, a gente passando, e ele arrebentou com a gente, no bom sentido. Ele falou de todos os nossos erros, das nossas falhas, que eu achava que eu era toda certinha. Você acha que você é toda certinha pra ele? Você pensa que você não erra? E daí o Eto foi e falou com o Alexandre, bem firme. E daí ele falou assim, e se vocês continuarem desse jeito, aqui vocês não casam. Daí nós
Para variar... Firmeza de pai, né? Como a gente sempre brigava, brigamos, né? Ficamos 3 dias sem conversar. Nesses 3 dias, um dos estudos da palavra que a gente vive, a gente faz o estudo da palavra, olha a importância da oração dentro de um relacionamento. Num desses estudos da palavra, era no ano de 98, se eu não me engano, o PHN tinha acabado de ser lançado, ou 98 ou 99. No começo, PHN. Por aí. E eu sei que nesse estudo, Deus me colocou a seguinte prática, para eu pôr em prática, viver o PHN. Daí, guardei aquele estudo, depois de 3 dias emburrado um com o outro, fomos conversar para ver o que saía dali. Nessa conversa, eu partilhei com ele o estudo da palavra e partilhei o PHN. Eu vou pedir para você segurar. O que é esse PHN? Tá bom. Tá bom? Só para o pessoal de casa ficar curioso do que é esse PHN, qual foi o processo, qual foi o segredo. O que eles viveram para eles, né, se tornarem esse casal maravilhoso. Né? E hoje, porque foi daí que nasceu também um relacionamento harmonioso. Sim. E hoje eles ajudarem tantas famílias. Então segura aí, tá curioso? Então espera por nós que o intervalo é bem rapidinho. Seus convidados... Programa Manhã Viva de volta, hoje a gente encerrando a Semana da Família. E o tema tá aqui, ó, separar é mesmo a solução? Seu casamento pode mudar. Os números são assustadores, preocupantes. Por dia no Brasil são 580 separações por dia. Esse número nos 30 últimos anos aumentou 3 vezes. Gente, é muita gente desistindo de uma união que Deus pensou, que Deus sonhou para durar para sempre. O que está acontecendo? Por que tanta gente está desistindo? Então a gente está conversando sobre isso nesse último dia da Semana da Família. E eu convidei no primeiro bloco você mandar a sua foto, a foto da sua família ou então só a sua intenção. Peça oração pela sua família que a gente vai colocar lá no Santuário Pai das Misericórdias nesse último dia de tema da Semana da Família. E eu quero lembrar você, porque a gente está falando de família e também não tem como falar de família sem falar de filhos. A revista Kids deste mês está falando sobre o Dia dos Pais, porque é o mês dos pais. Então você pode se tornar sócio e você pode fazer seu filho também se tornar um sócio Kids. Qualquer dúvida, ligue no 3186-2600 para mais informações. E sobre esse assunto, sobre como o casamento pode mudar quando ele está em crise, nós estamos conversando com os pregadores de famílias há muito tempo, meus formadores, o Alexandre e a Roseni Oliveira. A gente está batendo um papo, tomando café, que é uma coisa que a gente gosta. A gente já faz que delícia. Toda semana. Só comendo bolo aqui, é uma delícia. E eu já quero agradecer, né, a padaria Vovó Josefa, que é uma parceira nossa, sempre está mandando essas delícias pra gente. Você que vem pro acampamento, você pode adquirir esses produtos e aproveita e já leva um pouquinho pro pessoal de casa. Vale a pena, porque é muito bom, né? Tá bom? Vale a pena, vale a pena. Leva mesmo, porque tá uma delícia. Alexandre, de novo, eu quero mais um. Tá muito bom, viu? Você deixar, minha filha, Alexandre, pro bolo. E no final do primeiro bloco, eu perguntava, a Rose estava partilhando que quando eles namoravam, né, eram noivos, eles brigavam, mas Deus inspirou uma coisa para eles. Exatamente. O que foi, Rose? Isso tem ajudado muitos casais quando a gente partilha nos encontros, porque Deus nos inspirou a viver o PHN. Como eu dizia, depois de 3 dias sem conversar, brigados... PHN por hoje não. Já vou explicar. Nós brigados fomos sentar e conversar para ver o que ia resolver daquela briga. Daí eu partilhei com ele o meu estudo, que Deus colocou no meu coração assim: por hoje não. Por hoje não vou brigar. Por hoje vou ouvir o outro até o fim. Daí conversamos sobre isso e ele topou. E nós começamos a viver o PHN. O que aconteceu então? Os dois temperamento forte, os dois querendo sempre ter razão, os dois querendo vencer a discussão, mas estávamos vivendo o PHN, certo? Então chegávamos lá, aconteceu alguma coisa que eu não gostei no Alexandre e eu ia falar para ele. Da hora que eu começava a falar, bom, PHN, né? PHN. Daí eu falava tudo que eu queria, pá, e ele aqui, ó. A veia do pescoço chegava a saltar. Porque o que a gente fazia antes? Na hora que um começava a falar, o outro já, mas e você? A hora falava, mas e você? Não conseguia dialogar, porque os dois falavam ao mesmo tempo. Mas como a gente estava vivendo o PHN, por hoje não, vou brigar, por hoje vou ouvir o outro até o final, eu falava tudo e ele quietinho ouvindo. Daí ele terminei. Daí ele começava a responder aquilo que eu disse.
colocar a visão dele. Daí, a hora que ele começava, o negócio fervia, a bochecha ficava vermelha, vontade de avançar. Mas, qual era o compromisso? Por hoje não. Por hoje não vamos brigar, por hoje vou ouvir o outro até o fim. E o que nós fomos descobrindo com isso, meu amor? A gente foi descobrindo que quando eu parava para escutá-la, mesmo que a princípio aquilo me irritava, mexia com o brio do homem, todos nós temos a consciência, né? E graças a Deus que Deus nos deu consciência. E eu ficava ouvindo e a minha consciência dizia assim, isso aqui ela tá certa. Você tem que dar o braço a torcer, porque ela tem razão nisso que está falando. Eu começava a ouvir até o fim, sem interromper, dizia ela, isso aqui eu tenho que me rever mesmo. Isso aqui eu estou machucando, estou ferindo o coração dela, isso aqui não está sendo legal. E ao Por outro lado, enquanto era a minha vez de ouvir ele até o final, embora eu tivesse raiva de tudo que ele estava dizendo e vontade de retrucar o tempo todo, como eu tinha que ouvir, nossa, nisso ele está certo. Nós começamos a nos ouvir, Renata. E o que acontece com muitos casamentos, a discussão, a briga, é porque a gente não ouve. A gente quer falar ao mesmo tempo. E se você fala ao mesmo tempo, você não conseguiu ouvir o que está acontecendo no coração do outro. Se você não conseguiu ouvir o que está acontecendo no coração do outro, você não vai sentir compaixão, você não vai sentir desejo de mudar, você não vai conseguir mais amar. Então, daí a gente até brinca nos retiros. Nesse momento, o Alexandre vai lá para uma ponta do salão, me coloca na outra e a gente começa a conversar. E ele sempre fala assim, os corações estão distantes. Se os corações estão distantes, eu preciso gritar. Para me fazer ouvir, eu preciso gritar. E muitos casais acabam gritando um com o outro dentro de casa. Estão um do lado do outro, deitados na mesma cama, mas estão gritando. Por quê? Eles estão fisicamente, estão perto, mas o coração está longe. O coração está longe. Aí tem que gritar para se fazer ouvir pelo outro. Quando você está perto, o coração está perto, você não precisa gritar, pode falar baixinho. E esses casais brigam, ficam brigando e brigam na frente dos filhos. Isso é uma coisa importante a gente dizer também, essa questão de brigar na frente dos filhos, porque até a gente viveu no começo por imaturidade, no começo do nosso relacionamento, a gente ficava brigando e aí teve uma vez que eu errei, no começo do casamento. Fui grosso com a minha esposa, mas as crianças estavam juntas. As crianças estavam junto. E eu, pequenininhos. E as crianças uns 4 aninhos mais ou menos. E ela ficou triste, ela chorou com a minha reação, a minha grosseria. E aí, quando nós íamos entrar no carro para ir num determinado lugar, as crianças estavam na cadeirinhas dela lá no banco de trás. Tinha uns 4 anos mais ou menos, 4 e 5, eu acho. E eu cheguei, peguei uma florzinha lá, que eu achei lá perto de casa lá, entreguei para ela e falei para as crianças, olha, do mesmo jeito que vocês viram eu brigando com a mamãe, eu quero que vocês vejam agora, diante de vocês, eu reconhecendo o meu erro e pedindo perdão para a mãe de vocês. Aí ela falou para ela, me desculpe, meu amor, eu pedi perdão. Eu sei que para nós homens, vem orgulho, aquela coisa, mas a gente precisa se dobrar. O homem, entenda isso, homem, eu quero falar agora para os maridos, de forma muito especial. A gente briga muito com as nossas esposas, não é para brigar. Se você quer brigar, não brigue com a sua esposa, brigue por ela. A briga sua tem que ser por ela, para fazê-la santa, para fazê-la uma rainha, para se sentir amada. E a nossa briga é contra quem? A palavra de Deus deixa muito claro. Contra os principados e potestades, contra aquele que quer destruir o nosso casamento. Então, infelizmente, eu vejo homens que hoje brigam com a sua esposa, entram numa queda de braço com a sua esposa e vice-versa, como se o casal fosse um rival. E essas brigas acontecem por causa dessa coisa que o inimigo foi colocando, rivalidade. Não, é essa falta de confiabilidade que você trouxe aqui, Renata. Eu preciso ser melhor que ele. Eu preciso ser melhor. Por que ela ganha mais do que eu? Por que ela tem uma carreira melhor do que a minha? Por que ela tem mais isso, mais aquilo e eu não tenho? E aí começa a olhar o outro como um rival, mas não é, gente. O Padre João nos ensinou que o casamento é um caiaque, é um barco que se rema a 2. Os dois vão remando. Tem horas que por causa de saúde, por causa de N situações, um vai ter que remar mais fortinho, para ir levando. Mas é dois lugares, não é sozinho, Esse PHN, Renata, eu penso que ele pode salvar muitos casamentos. Sim. Por hoje não vou brigar, hoje eu vou ouvir o outro até o fim. Talvez o outro esteja precisando falar alguma coisa e a gente não está ouvindo, tanto o esposo como a esposa. E eu quero voltar na vida de oração, porque quando a gente prega nesses encontros que a gente tem ido, a oração ao ritmo da vida, que é um dos meios nossos de espiritualidade, na Canção Nova, a gente vai pregando, vai citando os escritos do Padre Jonas, a gente vai ensinando as famílias a rezar no ritmo da vida. Rezar o terço no carro, a rezar enquanto... Às vezes a gente vai contando como que a gente faz.
E daí, no último encontro, teve uma pessoa que testemunhou assim. São casados, os dois trabalham de 8 da manhã às 10 da noite. E ela disse assim, nós não tínhamos tempo para rezar, não víamos saída para rezar. Agora, com esta pregação, nós descobrimos que podemos colocar a oração no meio desse horário de trabalho de 8 às 10. No ritmo da nossa vida, nós vamos começar a pôr a oração. Então, assim, é uma receita que o Padre Jonas nos ensinou, a oração ao ritmo da vida, mas é uma receita que pode entrar em todas as famílias. Porque, às vezes, a gente convida a família para rezar e as famílias não têm tempo, porque a gente sempre fala assim, o bonito seria sempre colocar uma imagem de Nossa Senhora, acender uma velinha, dobrar o joelho e rezar o terço ali. É o ideal. E, de vez em quando, nós fazemos isso. Sim. Mas, no dia a dia, todos os dias, não dá tempo de fazer isso. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente entra no carro e já começa a rezar o terço. E vai rezando o terço. Às vezes, está todo mundo cansado à noite, terminou de jantar, vai lavar a louça, um está lavando, outro está secando, outro está guardando e o outro de nós está sentado na cadeira, o que está mais cansado, pega, senta na cadeira e vai puxando o terço. E nós vamos rezando o terço enquanto lavamos a louça. Estamos rezando, porque nessa hora que você reza o terço, você está convidando Nossa Senhora, você está abrindo a porta da sua casa e dizendo, Maria, entra na minha casa, mãezinha, entra. E uma coisa é certa, minha gente, quando Nossa Senhora entra numa casa, o diabo não consegue permanecer nessa casa. Ele não consegue, o demônio não permanece numa casa onde você abre as portas e diz, Nossa Senhora, entra. Nossa Senhora entra por uma porta, o inimigo sai pela outra. Eu queria que vocês falassem também, porque pode ser que tenha muita gente nos assistindo agora, que esteja com o coração amargurado, passou por muitas feridas, né? A ferida da traição, a ferida de tantas decepções. E esteja nos assistindo agora e pode estar pensando assim, mas é porque vocês não passaram pelo que eu passei, né? O que faz na hora da decepção? Na hora da tristeza, da decepção, e a pessoa está até querendo recomeçar, porque o tema de hoje é isso, né? Separar é mesmo a solução, seu casamento pode mudar, mas a pessoa não sabe a saída. A mágoa, o que faz quando a pessoa se sente assim até paralisada, quando está sufocada de tanta mágoa? E se ela pudesse contar a história, realmente, como pessoas, né, seres humanos que somos, a gente poderia até dizer, realmente é uma história de dor, de sofrimento. Mas o que fazer num momento como esse? Como superar essas mágoas de uma história de sofrimento? Olha, nós temos tocado numa experiência que a Renovação Carismática Católica no Brasil viveu muito tempo, mas tem parado de viver, que é a busca da cura interior. A cura interior. Porque se existe uma coleção de mágoas no coração, é preciso perdoar. E para perdoar, precisa passar por oração. Precisa passar por oração. Se você tem na sua cidade um grupo de oração, pessoas que têm o dom de rezar, vai lá e reza, faz uma terapia de oração de cura interior. Faz você mesmo. Eu vi uma experiência que eu aprendi com o diácono João Carlos e a Maria Luísa, que são psicólogos, são do Segundo Elo, lá de Ipatinga. Eles têm um Instagram, estão fazendo um trabalho maravilhoso com famílias. Diácono João Carlos e Maria Luísa. Tem um canal no YouTube. E eu aprendi, num dos livros deles, exatamente isso. Você entende o que a mágoa faz, você descreve ali dia, nome da pessoa e o que ela te fez. Você faz a relação das mágoas, você tira do coração e põe no papel. Você escreveu ali aquelas mágoas, você vai começar a rezar. E rezando, você vai fazer o quê? Você vai agora escrever em outra linha. Por que será que essa pessoa fez isso comigo? E você vai ser um advogado de defesa daquela pessoa. Você imagina a pessoa que te maltratou e você vai ser o advogado de defesa. Talvez ele esteja vivendo isso, e a raiva aqui. Mas eu fiz essa experiência com uma pessoa e eu chorava a hora que eu defendia a pessoa. Mas a mágoa foi curada do meu coração. Então, você vai defendendo a pessoa. Talvez ele tenha sofrido isso, talvez ele me tratou daquele jeito. Você defende a pessoa. E depois, você, diante de Jesus, você começa a perdoar. Jesus, eu perdoo, e vai lendo, eu perdoo por isso. Você vai chorar, talvez você não vai ter vontade na primeira vez, talvez você não vai fazer isso com amor, talvez você vai... É um processo. E parte de uma decisão, parte de uma decisão. Parte de uma não decisão. É sentimento, não é primeiro assim, ai, perdoei, lindo. Não, é uma decisão, eu preciso perdoar.
para o bem da pessoa, mas muito mais para o meu bem. Quando eu perdoo, eu curo uma ferida que está em mim. Então, a doente, nesse caso, sou eu. A pessoa que me magoou talvez nem esteja sofrendo tanto, mas a ferida está em mim. E eu vou contar o testemunho de uma mulher, não vou citar porque eu não pedi autorização. Antes de você falar, vamos só ler mais A gente não para de falar, né? Mas tá ótimo, gente, tá ótimo. É a Eleika Moura. Ore por minha família, desemprego, depressão da minha mãe e por mim, que estou com suspeita de câncer. Família Elaído e Cacilda. Vamos rezar por você, né? Que Deus cuide da sua saúde. Camila Tobias Barreto, Sergipe. Amo a Canção Nova, amo todos vocês. Deus abençoe por me ensinar a ter fé. Família, tudo pra mim. Amém. Deus abençoe, Camila. Mariana Pereira, olha que família. Mandou a foto. Né? Bom dia, foto da minha família. Peço oração por meu esposo Edivaldo, libertação dos vícios e pela saúde da Maiara. Peço também pela negociação da faculdade da Karina, por minha recuperação do tratamento contra o câncer e por Natália Luiza. Nós vamos rezar sim por você, Mariana. Deus abençoe. Andréia Luvison, bom dia. Peço orações pela minha família, meu esposo Denilson e minha filha Maria Augusta. Deus lhe abençoe. A você também, Andréia. Reze pelo meu matrimônio. Está tão difícil nossa convivência, sempre orgulhoso. Está sempre com razão em tudo. Temos 3 frutos lindos e não quero que o inimigo nos separe. Restaura minha família, Senhor. Vamos rezar por você. Né? Janete Moraes, bom dia, sou da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, Santo André. Obrigada pelo programa maravilhoso com tantos direcionamentos. Amém. 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 Rezar por todas essas Nossa Senhora já receba, né, no seu coração. Amém. Esse testemunho da mulher que eu ia contar, ela é uma mulher casada há muitos anos. Tem filhos já casados, tem netos já adolescentes, essa mulher. E um dia eu perguntei para ela na frente de uma igreja como que estava, porque eu sabia que o casamento dela era uma situação difícil, de traição do esposo e muitas situações difíceis. E ela me disse assim, olha, eu estou com ele, cuidei da minha família, cuidei dele, cuido dele até hoje. Ele não mudou. Mas eu ouvi, há muito tempo atrás, ela contando, uma pregação do padre Jonas Abib, onde ele dizia, minha filha, existem casos onde a nulidade de casamento é a solução e até seria correto. Mas Deus está te convidando a cuidar da sua família e viver uma vida de santidade e não pedir essa nulidade de casamento. Essa mulher disse que ouviu essa pregação do Monsenhor Jonas Abib e ela disse, é para mim. E ela viveu, Renata, a vida inteira, eu fico pensando até vontade de chorar, ela viveu a vida inteira cuidando do esposo, dos filhos. O marido até hoje vive a vida que vive, vai em casa, almoça, trabalha. E essa mulher sustentou a família dela em oração, está na missa direto e deixou de ser inimiga do esposo. Ela viu que não ia ter solução ali naquele momento. E ela decidiu se santificar na família. O que acontece hoje? As pessoas hoje, a mídia e tudo que está ao nosso redor está dizendo para nós, sacrifício não, prazer e felicidade. Sacrifício não, e o problema é prazer e felicidade. Não está cuidando de você? Parte para outro, parte para outra. As famílias estão perdendo a noção do que Deus nos criou para ser, santos e santas. E essa graça que nós temos que pedir a Deus, que nem ela colocava ali, né? O marido orgulhoso sempre tem razão. E daí? Eu vou fazer o quê? Enquanto ele não muda, eu posso rezar por ele, posso jejuar por ele, posso amá-lo, posso ser humilde. A não ser em caso de ameaça de morte, né, gente? Existem casos e casos. Mas, gente, se há orgulho, então eu posso ser mais humilde ali. Eu vou me santificar. Eu vi uma pregação falando de Santa Mônica, que enquanto ela rezava, aqueles 35 anos pela conversão de Santo Agostinho e pela conversão do esposo dela, o que aconteceu com ela? Ela foi se santificando. Então, enquanto eu rezo pelo outro que não muda, eu estou me santificando. Não é em vão essa oração, não é em vão esse tempo. Só que hoje em dia, santidade, quem quer? Todo mundo quer prazer e felicidade.
E Não Padre é esse o caminho de Jonas, Deus. Ele, inclusive, tem um documento nosso, interno, da comunidade, né, que o Padre Jonas, ele escreve para nós da comunidade, mas serve para toda a família Canção Nova, tá? Ele fala nesse escrito, Casados no Carisma para a Missão, ele fala sobre encarnar a espiritualidade. E num determinado ponto desse escrito, ele diz assim, que nós precisamos a todo custo salvar a nossa espiritualidade. Ele diz assim, se nós não vivermos, não encarnarmos a nossa espiritualidade, não vivermos a vida de oração, o Padre Jonas vai dizer assim, as consequências são terríveis. Incalculáveis. Né? Incalculáveis, ele vai dizer. São incalculáveis. E a gente tem tocado nisso, sabe, Renata? Que, como a Roseni bem colocou, né? Não quero rezar, não quero sacrifício, não quero me santificar. E a gente entende a dor do coração humano, porque ninguém casa para ser infeliz, né, meu irmão? Ninguém casa para ser infeliz. Você casa para ser feliz. Daí a importância, aquilo que o professor Felipe Aquino sempre falou nas pregações dele, em livros, da importância de saber namorar, de escolher bem a pessoa com quem você quer construir, né, a vida, né? Aí a pessoa precisa escolher bem, né, a vida. Escolher bem com quem você vai casar, né, com quem você vai viver. Lembrei de uma historinha, só para a gente dar risada aqui, né? Para você entender. Uma mulher chegou para o padre da paróquia e falou assim, padre, eu quero me casar com o fulano e tal, o Tonhão. Olha só um nome fictício, Tonhão, quero me casar com o Tonhão. E o padre sabia que a fama do Tonhão naquele bairro lá não era das melhores. Ela falou, eu preciso, mas eu quero casar. Ele, minha filha, esse Tonhão troca de mulher como quem troca de camisa. Não vai. Não, padre, mas eu sou louca por ele e tal. Olha aí, minha filha, tenha juízo, escolha bem, tenha discernimento. O padre falando. Ela, não, padre, escuta, olha o sino começou a bater, o sino da igreja naquela hora. Bem, bom, o sino batendo. Ele, olha lá, padre, até o sino tá falando, tem que casar. Aí o padre viu que não tinha mais argumento e falou, tá bom, minha filha, então casa, já que tem que casar, casa. Casou. Deu 6 meses, ela vem e falou, padre, o Tonhão era bem, por que eu não ouvi o seu conselho? O Tonhão era tudo isso que o senhor falou e um pouco mais, e agora, padre, o que eu vou fazer? Só o sino bateu, bem, né? Ele, minha filha, agora você tem que ouvir o sino tá falando, tem que aguentar, né? Não é fácil, então, não é fácil, minha gente, tem que aguentar, só com oração, Renata, sem oração, com E o que vocês diriam para alguém que está decidido? Eu decidi, já procurei um advogado, né? Inclusive o evangelho de hoje fala sobre isso, né? Sim. Eu decidi, né? Procurei um advogado, não dá, né? Vocês não estão sabendo o que eu estou passando. O que vocês diriam? Eu até gostaria que vocês olhassem para a câmera, né? A Rose e depois o Alexandre. O que vocês diriam para as pessoas que decidiram no seu coração, né? Tem muita gente nos acompanhando ao vivo pela internet, então, a pessoa que decidiu, talvez o outro nem saiba, mas a pessoa decidiu, estou decidida, estou esperando só chegar ao final do ano, né? Então, assim, o que vocês diriam para essas pessoas? Eu diria, não desista. Não desista e não desista. Ontem, na nossa live, a gente tem uma live rezando pelas famílias toda quinta-noite, às 8 horas. No Instagram da Canção No Instagram da Canção Nova. E uma mulher colocou assim, eu não aguento mais o meu esposo. E Deus foi nos levando ontem à noite a rezar, pedindo a paz para o coração. A paz para o coração. E eu dizia para aquela mulher na oração, que ela colocasse a mão no coração e pedisse a Jesus e Maria que derramasse ali uma paz sobrenatural. E eu estou falando para você também. Peça a Jesus e Maria que derrame no seu coração uma paz sobrenatural. Não é humana. Tem hora que a humanidade nossa realmente não aguenta. Então eu estou entendendo o que você está dizendo. Tenho casos na minha família terríveis, que a gente toca, que a gente vê e que a gente está intercedendo. Mas agora, peça a Jesus e Maria, coloque a mão no seu coração e peça a graça de uma paz sobrenatural. E na oração nós dizíamos ontem, para que todas as decisões que você tome seja a partir dessa paz. Tem uma hora que a nossa humanidade não tem mais força. Então, assim como nós rezamos ontem à noite, eu quero rezar por você agora. Porque o céu tem uma porção de paz pessoal. Deus conhece o seu coração. E Deus dá para você uma porção de paz pessoal. Só decida a partir dessa paz que só Deus pode te dar. Eu quero dizer para você, se você
meu irmão e minha irmã que acompanham esse programa de hoje, e por alguma razão você, de repente você diz, mas já acabou se eu soubesse dessas coisas antes, se eu soubesse do PHN, se eu soubesse da importância da vida de oração, meu casamento não teria terminado, como a Roseni partilhou no começo do programa, que uma mulher nos disse isso. Se o seu casamento já acabou, terminou, já aconteceu o divórcio, Padre Jonas sempre pregou para nós a respeito do plano STEP. Eu quero dizer que Deus tem um plano STEP para a sua vida, se isso já aconteceu. Agora, se isso não aconteceu, saiba que você ainda está naquele plano que não é o STEP, é o original. A Renata falou do evangelho de hoje. O evangelho de hoje, quando aqueles homens chegaram lá e disseram, Moisés nos deu a carta de divórcio, ele vai dizer, no princípio não era assim. Volta para o princípio. Quando você conheceu essa pessoa, que hoje é seu marido, sua esposa, havia algo no seu coração. Você olhou para aquela mulher, olhou para aquele homem e dizia, é ele, é ela. E o amor fez com que vocês se unissem. É preciso voltar a esse amor. Por isso você precisa estar na igreja. A vida de oração. Quero dizer para você que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, não desista. Você que está dizendo, eu não aguento mais, na Canção Nova a gente usa uma outra frase, a gente diz, aguenta firme. O mundo está dizendo para você, você está dizendo, eu não aguento mais. Mas deixa a gente dizer para você, aguenta firme. Deus tem um propósito, tem um sonho para a sua família. E esse sonho é a santidade. Você vai conseguir, pela graça de Deus, aguentar firme. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Está indo lá buscar o advogado? Muda de rota agora, nesse momento, e vai para a igreja. Vai atrás do padre, faça uma boa confissão, vai para o grupo de oração, seja um homem, uma mulher da igreja. Fica na igreja, não vai só quando o calo está apertando. Fica, permaneça na igreja e você vai ver como tudo vai mudar no seu coração e na sua família. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, né? Fale um pouquinho, a live de vocês acontece Toda quinta, Toda né? quinta-feira, rezando pelas famílias. A partir das 20 horas. No Instagram da Canção Nova. @Canção Nova, Instagram da Canção Nova. E o nosso Instagram pessoal agora é junto, é Alexandre Roseni CN. Alexandre Roseni CN. Você pode acompanhar a gente lá, tá bom? Posso só falar do livro? Claro! Opa, lembra. É que eu pedi para a produção trazer, que eu lembrei dele. Claro! Esse livro nós trabalhamos nele para os nossos filhos adolescentes, porque a gente viu que na Igreja Católica a gente não tinha nada para os adolescentes. Então esse livro ele tem muitos autores, professor Felipe Aquino, Dunga, Adriano Gonçalves, Alexandre Oliveira, Monsenhor Jonas Abib, muitos. E cada um fala de um tema na linguagem do adolescente. Desde sexualidade, namoro, ficar, não ficar, dúvidas sobre a fé, esporte, muita coisa legal, família, amizade. Então quem tem filho adolescente, eu penso que vale muita pena. Papai, mamãe, com certeza. Você pode adquirir no 3186-2600 e ainda ajuda a obra Canção Nova. Gente, muito obrigada. De nada, Deus abençoe essa missão. Espero que tenha ajudado, né? Com certeza. E tem mais participação aqui, gente. É a Ironeide Medeiros. Minha família é dádiva de Deus. Amém. Olha que família linda. Deus abençoe. Cristina Ferreira, que o Pai das Misericórdias nos guarde e abençoe. Deus abençoe vocês, todos e suas famílias. Obrigada. Olha, todo mundo juntinho ali. Vanessa Oliveira, Deus abençoe todas as famílias. Amém. A sua, a nossa. Muito obrigada. Obrigada a você também. Nós encerramos assim a Semana da Família, desde o começo da segunda-feira até hoje com esse tema, juntinho com o coração da igreja. Então, eu quero agradecer você que acredita nesta obra, porque graças a você nós podemos fazer essas transmissões. Teve até entrada ao vivo direto da África. São 30 anos evangelizando pela TV Canção Nova. Obrigada a você, sócio evangelizador, que acredita neste milagre. A TV Canção Nova é um milagre aos nossos olhos. 30 anos de milagre. Vamos juntos evangelizar? Obrigada a você que esteve juntinho conosco, bom final de semana. E eu sempre falo, ame os seus, ame também aqueles que você não conhece, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Um ótimo final de semana e até segunda-feira eu te espero, às 9h40. Tchau! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.